Antes, os participantes da nossa roda, quero começar por Anne Alencar, diretora de Ciência do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. A Anne Alencar é também coordenadora do MAP Biomas Fogo. Anne, muito obrigado pela disposição de participar do nosso programa. Anne, boa noite para você. Boa noite, Vax. É um prazer estar aqui com vocês. Infelizmente, falando desse tema que é muito caro, né, para nós todos. Uma tragédia para nós todos, Anne, sem dúvida. Daniel Hittner, meu boa noite ao meu colega na sucursal nossa de Brasília, e o Caio Junqueira aqui comigo em São Paulo, no estúdio. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o governo cumpra uma série de medidas para combater queimadas. O anúncio veio no mesmo dia em que o presidente Lula foi ao Amazonas, visitou algumas das regiões afetadas pela estiagem lá naquele estado. Reportagem de Pedro Teixeira. Pelo interior do estado, o presidente Lula visitou comunidades atingidas pela seca. 61 dos 62 municípios amazonenses tiveram a situação de emergência reconhecida pelo governo federal. No último compromisso em Manaus, Lula se reuniu com o governador, Wilson Lima, e prefeitos da região. O nosso objetivo é estabelecer as condições para ampliar e acelerar as políticas públicas a partir do Plano Nacional de Enfrentamento aos Riscos Climáticos Extremos. Nosso foco precisa ser a adaptação e preparação para o enfrentamento desses fenômenos. Para isso, vamos estabelecer uma autoridade climática e um comitê técnico-científico que dê suporte e articula a implementação das ações do governo federal. Hoje, mais da metade do território brasileiro sofre com impactos da estiagem, considerada a mais intensa dos últimos 70 anos e que agrava a poluição. Pelo segundo dia seguido, São Paulo registrou o ar com a pior qualidade do mundo entre as maiores cidades do planeta. Um dos motivos vem da fumaça das queimadas. Desde o começo do ano, o INPE já registrou 159 mil focos de incêndio, o dobro do ano passado neste mesmo período. A crise ambiental chegou à mais alta corte da justiça brasileira. Nesta terça-feira, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, fez uma audiência com integrantes do governo para definir uma série de medidas como parte do julgamento no STF que obrigou o Executivo a tomar ações de combate a incêndios na Amazônia e Pantanal. Flávio Dino determinou que, em 10 dias, o combate ao fogo seja reforçado com o uso de aeronaves das Forças Armadas ou até mesmo contratadas do setor privado. Determinou o aumento do efetivo da Polícia Rodoviária Federal na fiscalização nas regiões da Amazônia e Pantanal em 5 dias. Ordenou de forma imediata a convocação de mais bombeiros militares para integrar a Força Nacional no combate às queimadas. O tamanho do efetivo deverá ser decidido pelo Ministério da Justiça. Além disso, as polícias federal e civis e a Força Nacional farão mutirões para apurar as causas de surgimento de incêndios por ação humana nos 20 municípios que mais concentram focos no país. Dino comparou a propagação das queimadas com a pandemia do coronavírus. Nós não podemos normalizar o absurdo. Nós estamos vivenciando agora uma autêntica pandemia de incêndios florestais. E assim como os 3 poderes se mobilizaram quando do enfrentamento da pandemia do coronavírus ou quando da tragédia ambiental no Rio Grande do Sul, idêntica mobilização deve ser feita, está sendo feita em larga medida, mas deve ser reforçada, ampliada, para que essa pandemia seja enfrentada. Anne, da sua perspectiva, você é profissionalmente dedicada a estudar exatamente o assunto do qual nós estamos falando. O ano que vem nós vamos estar discutindo a mesma coisa, Anne? Olha, eu espero que não, né? Eu espero que temos um padrão de uso do fogo no Brasil. Normalmente, setembro,
agosto e setembro são os meses de pico de uso do fogo. Infelizmente, nossa prática agropecuária do nosso país ainda usa o fogo como ferramenta no processo de preparo da terra, mas esse ano nós estamos vivendo uma coisa que é muito diferente, né, do que a gente viveu em tempos recentes. Essa seca seguida né, nós estamos vivendo 2 anos seguidos de uma seca muito severa, e isso é um fator muito importante para a propagação de incêndios. Então, eu espero que ano que vem não estejamos nesse patamar, mas se estivermos, eu acho que a gente está tendo todas as oportunidades de aprender bastante com o que está acontecendo para poder fazer com que isso não se repita. Daniel Hittner. William, eu estou sentindo, aí a professora Anne pode nos explicar muito melhor, mas eu estou sentindo uma certa falta de planejamento por parte do governo. As secas muito intensas, mais recorrentes do que no passado e mais prolongadas do que eram, tem sido o novo normal. E aí o que a gente observa? Que editais de dragagem dos rios, seguro rural para os produtores do campo que são atingidos, disponibilidade de aviões por parte das Forças Armadas, créditos extraordinários porque falta orçamento para o IBAMA, para o Instituto Chico Mendes, tudo isso é decidido como se não tivesse no radar de riscos do governo federal. Não faltou um pouco mais de planejamento ali para o governo lidar com essa situação, que se a gente podia dizer, olha, não era 100% esperada, mas tinha muito mais risco de acontecer do que antes, né? Queremos ouvi-la, Anne. Então, na realidade, nós sabíamos que essa seca seria mais severa que a seca de 2023. Então, de fato, essa seca, ela era esperada, né? Com o efeito do El Niño, do aquecimento das águas do Atlântico, de toda uma terra mais aquecida, com altas temperaturas, muitos eventos de onda de calor. Isso, de fato, a gente sabia que ia acontecer, mas um planejamento de como lidar com essa situação seria fundamental. Agora, não é só o governo federal, acho que são todas as esferas do governo precisam participar, né? Nós estamos vivendo uma crise ambiental dupla, né? A seca severa, que tem causado incêndios, né? Que tem sido alimento para grandes incêndios. Então, aí a gente precisa realmente ter um aparato de articulação e planejamento, enfim, e realmente isso pode vir a ser o novo normal, né? E a gente precisa estar preparado para isso. Caio. Eu tenho a impressão que o governo ele trata o assunto, ou os ambientalistas do governo, como especialistas e não como governo, né? E sempre num lance de terceirizar as responsabilidades. Quando a gente lê a decisão do Flávio Dino de hoje, que tem a descrição de como cada ente do governo se posicionou, aparece menos as questões que poderiam ser feitas pelo governo e mais as questões que poderiam ter sido feitas por outros entes, por exemplo, estados e municípios, por exemplo, a culpa é do agronegócio, por exemplo, enfim, tem para todos os gostos ali, né, nas manifestações, não de todos, né, justiça seja feita, mas o governo age como se não fosse um problema dele. Eu não quero cortar o teu raciocínio, Sim. só dar um pedacinho de informação para a nossa audiência. Sim. Em que circunstâncias o ministro Flávio Dino determinou o que ele determinou? Foi uma audiência de conciliação convocada pelo Supremo, a qual compareceram, eu estou vendo a tua lista ali, uma lista de quase 30 instâncias, entidades, entes da federação, ONGs, o que a gente puder imaginar que tem alguma relação com a Amazônia, com queimadas e com a questão ambiental, estavam lá. Então, foi uma conciliação, e nessa conciliação ele fez o despacho ao qual você se refere. Só para a audiência falar do que nós estamos falando. E William, interessante que o despacho é feito ao final de cada uma dessas instâncias manifestarem o que vinha sendo feito. E ali tinha ministro do Estado, Paulo Teixeira, por exemplo, o ministro do Desenvolvimento Agrário, o número 2 da Marina Silva também estava lá,
a AGU estava lá, ou seja, ele ia perguntando, tomando, né? Parecia quase que escola, o que você fez, o que você fez, o que você fez. E cada um ia colocando. E chama a atenção nessa descrição que está prevista, está escrita aqui, relatada na decisão do Flávio Dino, que inúmeras vezes o governo terceiriza responsabilidades, ou diz que é a cultura do fogo. Parece que não é governo, né? Parece que é especialistas tratando de queimadas, de incêndio, de seca, de estiagem, mas não parece que é governo, né? E outro dado que eu acho muito interessante nessa questão toda, a gente tratou disso há umas 2 semanas, que tudo isso que acontece, a decisão do Flávio Dino, ela nasce de uma ação da rede em 2020 para que o governo Bolsonaro tomasse providências, né? Ou seja, todas as decisões do Flávio Dino, elas são tomadas a partir de uma decisão, a partir de uma manifestação da rede, do partido Rede, que hoje é base do governo Lula, para que o governo Bolsonaro tomasse providências. E acaba virando que nem o governo Bolsonaro tomou e nem o governo Lula tomou, que o Supremo Tribunal Federal que está agindo aí como se fosse executivo, atuando numa omissão do executivo. Essa é uma grande novidade também, né, William? É uma grande ironia política. Mas eu queria ouvir a Anne sobre algo que eu tenho acompanhado, pronunciamentos públicos da Anne, e, por exemplo, recentemente do presidente do IBAMA. E, Anne, tanto você como, por exemplo, o IBAMA chamam a atenção para o fato da sociedade brasileira não ter desenvolvido uma noção crítica do que é o uso do fogo, do que é o uso das técnicas e o quanto de dano que isso causa ao espaço, que no fundo é de todos nós e dos nossos descendentes. O que você detecta como mais grave nessa situação? Não há qualquer tipo de, digamos, de coordenação ou de movimentação, apesar do enorme número que nós temos de entidades dedicadas à proteção do meio ambiente, para fazer com que as pessoas vejam o que é certo e o que é errado? Pois é, Max, é muito complexo, né? O que acontece é que, como eu falei anteriormente, o fogo ele é usado, ele é uma das ferramentas, ele é a ferramenta principal usado na produção agropecuária, seja ele para finalizar um processo de desmatamento ou de conversão de uma área de vegetação nativa numa área de pasto ou agricultura, ou para renovar pastagens, né? E aí eu vou trazer essa história para a Amazônia em si, né? Na Amazônia, os dados do MAP Biomas, fogo, que são dados que nós lançamos mensalmente, e esses dados mostram a área queimada e o que é queimado, né? Eles demonstram claramente que grande parte do que queima na Amazônia são áreas de pasto já estabelecidos. Tá? O que nós temos visto é que a área de florestas, de incêndios, áreas afetadas, né, pelo fogo, áreas de florestas afetadas pelo fogo, cresceram muito esse ano, em relação ao ano passado, e no ano passado cresceram em relação ao ano anterior. Mas, quando a gente pega o geral da área que foi queimada, o total da área que foi queimada, realmente, grande parte são áreas de pastagem, o que indica que o uso do fogo para a renovação de pastagem tem sido uma das principais fontes de ignição para os grandes incêndios. Anne, Porque estamos vivendo... Não, Anne, desculpe, é que o Caio e o Daniel estão me pedindo a palavra, Caio. Anne, tem um cálculo de se essas queimadas elas são em pequenas, médias ou grandes propriedades, país afora, a maioria? Olha, elas estão divididas, né? Nós ainda não fizemos esse cálculo, estamos fazendo, porque os dados, na realidade, nós vamos lançar esses dados na quinta-feira, né? Vai estar disponível na plataforma do Mapiomas para todo mundo poder acessar. Então, nós ainda estamos no processo de fazer esses cálculos que são adicionais, mas eu posso te afirmar que ele está acontecendo em todos os tipos de propriedade e também até em áreas públicas. Então, áreas de pastagem que foram consolidadas, por exemplo, né, em terras públicas, também têm usado o fogo para
como ferramenta, né, de Esse, limpeza, enfim, de renovação de pastagem. Anne, esse ponto, se você me permite explorar um pouco melhor, o Rodrigo Agostinho, presidente do IBAMA, e o André Lima, secretário de controle do desmatamento, são duas pessoas que têm uma trajetória nessa área, quer dizer, não são dois dirigentes partidários ou sindicalistas que baixaram dos seus cargos atuais, têm uma trajetória, são entendidos desse processo. Eles levantaram para a agência pública, na semana passada, uma nova hipótese detectada pelo IBAMA e pelo Ministério, de que o fogo pode estar associado a um novo vetor de ocupação ilegal de terras, ou grilagem, como a gente diz, que é, em vez do desmatamento ilegal puro e simples, tocar fogo e começar a degradar a área. Porque isso, do ponto de vista do criminoso ali que está fazendo isso, é de mais difícil identificação, seja pelos satélites ali, seja pela polícia, seja pelo IBAMA, como também é difícil para a localização dos satélites. Você acha que isso é uma possibilidade? A gente está vendo uma nova prática criminosa. Isso acontece, né? O INPE começou a mapear, criou uma classe no seu mapeamento que se chama desmatamento progressivo, que é justamente isso que você descreveu, né? O uso do fogo de forma criminosa e intencional para degradar a floresta, e isso faz com que os satélites não consigam detectar no momento que aquilo está acontecendo, que o que está acontecendo ali é um processo de conversão progressiva, né? Então, isso é uma prática que acontece, com certeza, mas ela não representa a totalidade dos incêndios florestais, do que está acontecendo na Amazônia em termos de incêndios florestais. Então, isso também tem que ser investigado. Hoje, nós temos dados muito bons para fazer esse tipo de análise, né, com uma precisão, tanto com uma resolução diária, vamos dizer assim, de novas imagens que dão essa condição da gente entender esse processo. E, em breve, provavelmente, vamos ter esses dados aí para revelar o quanto dessa área de floresta afetada por incêndios está sendo utilizada para fazer dessa forma, né? Está sendo afetada por esse tipo de prática. Anne, o governo tem condições de cumprir o que hoje determinou o ministro do Supremo, Flávio Dino? Olha, quanto mais efetivo, né, a gente tiver nessa crise, melhor. Só que eu não sei, eu imagino que as forças do governo, sejam elas do governo federal, dos governos estaduais, as agências que combatem, né, o fogo, elas com certeza estão mobilizadas para combater os focos que estão espalhados aí pelo nosso país, né? Quanto mais ajuda, melhor. Mas uma coisa que a gente tem que ressaltar é que a prevenção, ela deveria ser um elemento muito importante nesse momento, né? E eu sempre falo que a questão do combate ao fogo tem dois momentos, né? Um momento em que você inibe o fogo de acontecer. Então, se trabalha a prevenção, trabalha o combate ao crime para que o fogo não aconteça. Uma vez que esse fogo acontece e ele se espalha, aí sim se trabalha o combate ao fogo, né? Que é aquele combate dos incêndios e tal. A gente tem que estar fazendo, os governos e todas as suas forças têm que estar combatendo o fogo em todas essas etapas. E isso é humanamente impossível. A Amazônia em si já é gigante, imagine o restante do Brasil, né, pegando fogo. Então, realmente tem que ter, além de todo mundo na rua, realmente para tentar coibir o crime, trabalhar na prevenção, a gente tem que ter um engajamento da sociedade para
parar de usar o fogo nesse momento em que a paisagem está muito inflamável. Isso é fundamental. Daniel, a primeira vez que o ministro Flávio Dino, fazendo 15 dias, mandou o governo governar em relação às queimadas, o governo acabou murmurando aí nos bastidores que não estava entendendo muito bem e não tinha ficado muito confortável com isso. E hoje? William, o governo até se fez representar nessa audiência de conciliação, mais uma mediação que faz o Supremo Tribunal Federal em assuntos diversos, tem marco temporal, tem Eletrobras e por aí vai, mais uma audiência de conciliação. E desta vez houve ministros presentes e o governo em peso, mas o que eu não sinto, para além de uma sala de situação que foi criada em junho, no âmbito ali da Casa Civil, quando a seca já estava desenhada e consolidada em abril, eu não sinto esse assunto ter chegado e ter... O ministro Flávio Dino fez hoje uma comparação com a pandemia. A pandemia, em 2020, tinha chegado ao núcleo do governo e eram reuniões praticamente diárias para se deliberar isso. Provavelmente de uma forma errada, né? Senão o Bolsonaro, inclusive, não teria perdido a eleição. Deu uma resposta errada à pandemia. Agora, isso era tratado todos os dias, na mais alta cúpula do governo. Eu não tenho percebido a situação dramática de emergência ambiental, se pode-se dizer assim, em que chegamos, ser tratada em âmbito diário ou ainda que seja semanal, pela mais alta cúpula do governo. Isso ainda tem se restringido, em boa parte, ao segundo escalão do governo. E aí, claro que as respostas demoram mais tempo. A gente está falando de abertura de crédito extraordinário porque faltam recursos de orçamento. A gente está falando de disponibilidade de aviões quando isso devia estar absolutamente à disposição já das Forças Armadas. E por aí vai, os problemas vão se acumulando. Principalmente, ao meu ver, por falta de planejamento e de uma resposta mais incisiva do primeiro escalão. Eu tenho certeza que a gente volta ao assunto. Hoje eu sou obrigado a encerrar por causa do horário também. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a você, Anne Alencar, diretora de Ciência do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia e também coordenadora do MAP Biomas Fogo, à sua disposição de participar da nossa roda e lhe desejar boa noite, Anne. Obrigada, boa noite para vocês. Daniel e Caio, boa noite aos meus colegas também. A gente vai para o intervalo. Na volta, nós vamos para os preparativos para o debate entre Kamala Harris e Donald Trump. Até já.